Só no ano passado foram registradas quase 66 mil denúncias de violência ou maus tratos contra idosos no país. Mas, segundo a lei, é obrigação da família, da sociedade e do poder público garantir uma série de direitos às pessoas acima de 60 anos, entre eles dignidade e respeito. O aposentado Didio Cruz é um dos 7 milhões de brasileiros que já passaram dos 60 anos. Depois de viver muitas situações de constrangimento e discriminação, ele decidiu entrar na justiça contra uma empresa de ônibus. Seu Didio diz que foi maltratado pelo trocador e obrigado a descer do veículo por falta de cadeira. Ele determinou assintosamente que eu descesse de dentro de onde fosse para esperar outro. Aquilo eu não concordei e teve uma tema ali, uma discussão. Ele estava muito nervoso. Como é que o senhor se sentiu naquela situação? Humilhado, triste, tudo que você possa imaginar que uma pessoa indignado, que uma pessoa quando é assim ofendida, né? Tudo isso eu senti. O Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou no país quase 66 mil denúncias envolvendo idosos em 2016. Isto representa um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior. A maioria das denúncias é de negligência, ou seja, falta de cuidados da família ou da instituição responsável pelo idoso. Depois vem a violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Mas o número de ocorrências são maiores do que dizem as estatísticas. O idoso, ele não denuncia o próprio parente, de onde é gerada toda a violência. Então a gente pensa que os números aí deveriam ser melhor retratados se tivesse uma delegacia especial do idoso, que não tem uma promotoria e uma vara judicial, que ficasse mais próximo do idoso. Os dados mostram também que em todo o país as maiores vítimas são as mulheres. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, 63% das denúncias são sobre as idosas. Num primeiro momento, ela tem como característica de agressora na vida adulta dela o companheiro ou o marido, e a partir do momento que ela passa a velhice, ela tem como agressor principal, já em quase 60% dos casos, os filhos. Isso é um dado extremamente triste, né? Porque quem deveria acolher na velhice, que são justamente os filhos, conforme determina a Constituição Federal, acaba, na verdade, agredindo e violentando e violando os direitos dessa pessoa idosa. O Estatuto do Idoso diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar uma série de direitos, entre eles a liberdade, a dignidade e o respeito. O texto deixa claro que nenhum idoso sofrerá negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e que todo atentado aos direitos dele será punido na forma da lei. Para esta defensora pública e especialista em gerontologia, o sistema de justiça ainda não tem estrutura para o atendimento especializado a pessoas da terceira idade. O idoso, ele é invisibilizado em todas as esferas, né? E não é diferente no sistema de justiça. Dados recentes apontam que a gente, praticamente só em 4 capitais do país, a gente tem um sistema de justiça completo, que é o que a gente chama, né? Uma delegacia especializada, uma defensoria, um Ministério Público e uma vara especializada no atendimento ao idoso. Na grande maioria do Brasil, a gente não tem essa rede completa. E isso traz uma série de prejuízos ao atendimento à população, justamente porque muitos acabam negligenciando os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Para a proteção dos direitos dos idosos, outro caminho é investir em educação. É importante para criar um senso de respeito à lei, respeito ao próximo, respeito ao idoso, respeito entre as pessoas, respeito às diferenças. Tudo isso poderia ser ensinado na escola. Escola é o centro do saber.